Então, senhores, brotei mais um videozinho aqui, de leve, né? Hoje vai ser de leve. Hoje vai ser um tema um pouco mais reflexivo, porque eu quero fazer, na verdade, uma comparação com os senhores. Se os senhores estão vendo muito isso no Brasil, se eu tô ficando meio maluco, né? Tem uma pequena sensação que eu esteja, talvez, ficando meio maluco por conta disso, porque não tá normal uma parada dessa. Mas qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte. Eu tava. Eu tava vendo Na verdade, eu fazia parte de um grupo. Eu já sei até desse grupo porque os caras são meio bitolados. Mas curioso que os caras falavam até de Red Pill lá. Sem. Eu nunca ter tocado no assunto pra tu ter noção como tá se espalhando, mas não funciona basicamente pra nada, né? E mais ao seguir do vídeo eu vou explicar pra vocês. Então é o seguinte, cara, quando eu pisei na Austrália, eu vi uma coisa que eu estranhei muito. Uma coisa que eu estranhei muito. O que é que você pensa? Pelo menos esse pensamento que eu tive. É porque quando eu via muitos vídeos sobre pessoas em outros países, principalmente nos Estados Unidos, sei lá, nos Estados Unidos você vai ter uns caras lá que vão aparecer, tinha muitos dos caras, né? Sei lá, tinha malandragem, tinha outros caras lá que eram solteiros e tudo mais, ou pelo menos não apareciam com mulher, né? E aí eu via o vídeo de alguns brasileiros na Europa. E aí, cara, isso anos atrás, bem antes de eu sair do Brasil. E eu ficava pensando nisso, eu falava, cara, estranho porque eu via muito disso no passado. Só que quando eu tava pra sair do Brasil pra Austrália, eu olhava os vídeos sobre a Austrália e só tinha mulher ou casalzinho. Eu olhava aquilo e falei, estranho, cadê aqueles caras sozinhos, aquele moleque novo, tá ligado? Com a texto alta, querendo conhecer o mundo, que ainda tá com puta de um tesão, tá conhecendo tudo, gosta de mostrar as coisas, gosta de ostentar. Porra, não tem mais esses caras, né? Agora só tem. É aquele tipo, aquela mulher, aquela cara inchada, tá ligado? Aquela cara inchada de tomar remédio antidepressivo. Aquele maluco, aquela barba mal feita, que não fecha direito, que parece que é penteiro colado na cara dele, com uma leve calvície, ou já só de boné pra poder esconder a calvície toda, já um pouco gordo, meio cansado assim, e vídeo de casal. E é sempre aquele vídeo de casal onde o cara começa a falar, aí ele para, pausa, aí a mulher conta outra parte. Eles ficam dividindo os trechos do vídeo, né? Uma coisa meio estranha, mas é muito comum deles, né? E eu só ficava vendo e eu só observava que só tinha só esses vídeos, né? E eu achava muito estranho. Eu falei, pô, talvez é porque a Austrália tem uma densidade de muitas mulheres aqui, né? E realmente, cara, a densidade de mulher que vem do Brasil e de outros lugares para a Austrália é muito grande. Ao ponto que chega a ser um pouco estranho, cara. Que eu vejo muito mais mulher na rua do que homem, tá ligado? Numa proporção do Brasil. Porque é aquela coisa, a mulher bochileira talvez seja só por uma questão de observação, né? Na prática não tem tanta diferença, porque às vezes no Brasil as mulheres não saem muito, elas estão em locais mais fechados, elas não trabalham tanto, tem muita mulher vagabunda no Brasil e tudo mais. Ou a mulher está estudando, né? Você pega, por exemplo, no Brasil, boa parte está estudando, o homem tem que estar sempre na correria porque o homem é um ser amaldiçoado no Brasil, né? Então talvez seja só um viés meu. Mas não sei, não dá pra saber. Mas a densidade de mulheres na Austrália e mulheres novas é absurdo, cara. É tão absurdo que quando eu converso geralmente com os caras que estão na Austrália, todos eles estão comendo mulher australiana mais velha porque elas não conseguem sair digamos assim, elas não conseguem disputar com as mulheres mais novas, seja da etnia delas ou de outras etnias, porque, cara, mulher nova é o que o cara quer. O cara pode falar, poxa, mas aquela mulher, sei lá, de 35 anos, poxa, ela tá enxuta ainda, porra, mas uma novinha fedendo a leite, que tu faz assim, ó, sente o hormônio saindo do corpo dela, é totalmente diferente, né, amigo? Não tem nem como discutir sobre isso aí. Mas beleza. Então eu sempre observava essa situação e falava, cara, estranho, isso é muito estranho essa parada de só ter coisas muito de casal ou de mulher, né? Beleza. Aí você chega na Austrália, você vê realmente que a densidade é muito alta e você começa a ver um padrão que no começo começou a me assustar e me incomodar muito.
porque todo brasileiro que eu encontrava, ele tava. É a tríade, né? Primeiro, tava ele ou a namorada, que era a primeira opção, e geralmente é a que mais tem. Aí você tem o cara que tá com a mulher da família, a irmã, a prima, coisa do tipo. E o cara que ele conhece uma mulher que ele já comia, ou é uma ex, ou é uma amiga, uma coisa assim, aquela amizade colorida, né? E aí ele vai pra Austrália junto com ela, os dois vão juntos. E sempre tem um padrão muito comum. Cara, toda vez eu ficava doente quando eu escutava isso, cara. Ainda bem que eu parei de escutar essa parada, que é a seguinte coisa. Tu encontra brasileiros, né? Você começa a conversar. Aí aquele casal. Aí chega aí é sempre aquelas perguntas bobas, né? E como é que você veio pra cá? Por que você veio pra cá? Por que você escolheu a Austrália? Aí eu falo, não, pô, era mais fácil, tem um processo mais tranquilo, relativamente mais tranquilo, é só tu fazer as coisas certinho ali, jogar nas 4 linhas da Constituição, então tudo fica certinho, beleza. E aí você vai falando, e aí quando eu acabo de falar, a pessoa vira assim e fala, tá, mas tu veio com quem? Geralmente, sempre a mulher pergunta isso, tu veio com quem? Ah, eu viro assim, não, pô, vim sozinho. A mulher para, ou ela fica te olhando assim, aí ela primeiro pergunta, separou? Aí eu, separei? Não, pô, não vim casado, não vim com ninguém, vim sozinho. Aí a mulher para, olha assim e falou, caramba, sozinho, pô, coragem. Aí ela fica assustada, né? Geralmente elas ficam assustadas, porque é inconcebível pra elas que um homem faça uma coisa dessa sozinho. E pra mim, é uma coisa que deveria ser normal, mas ela tá certa. Isso não é o normal, cara. Isso não é o normal. O normal é isso aqui, ó. O cara tá trabalhando tá trabalhando em São Paulo de Uber. Ele tem um carrinho dele, comprou, trabalha de Uber ali, faz uns corres aí por aí na pista pra poder levantar um dinheiro. A mulher trabalha num salão, né, cabeleireira, ou fez uma faculdade e é uma faculdade de lixo, não tá conseguindo emprego, aí tá trabalhando em uma empresa que ela sofre pra caramba, que ela é explorada lá e tudo mais. Aí do nada, ela fica, como ela precisa de uma certa dopamina pra tancar a realidade merda dela. O que ela faz? Ela abre o TikTok, abre as redes sociais, o Instagram e começa a ver influências que estão fora do país. Ela começa a achar, não. Aí começa aquela coisa de você cultivar um sonho baseado na irrealidade, né? Porque você cultiva uma coisa que de fato não é realidade. Aí ela começa a ver, nossa, puxa, amor. Aí aparece aqueles influenciadores. O que eu consigo comprar com $100 na Austrália? Aí, quanto custa o iPhone na Austrália? Aí, fiz as primeiras compras, quanto eu gastei na Shopee comprando esse monte de roupa, bolsas, não sei o que, perfume, e começa, né? E começa isso aí. Aí a mulher que bosteira média, ela fala, porra, então é isso aí que eu tenho que ir atrás, é isso aí que eu tenho que buscar, porque esse é o bom, né? Isso que é de fato o que tem de bom pra minha vida ficar melhor. E aí, ela não tá totalmente errada, só que aquilo que ela tá vendo daquele influenciador, ela não sabe que ela vai trabalhar, por exemplo, na limpeza com uma tailandesa que, se ela não entrar no ritmo da tailandesa, a tailandesa vai ficar enchendo o saco dela. Ela não sabe que, por exemplo, é um país feminista, então tu vai trabalhar igual homem. Se tu pegar um emprego, pegar um trampo, onde o homem trabalha de uma forma, pegando caixa, você vai pegar caixa também. É o que eu sempre falo. Quando eu tô no shopping, cara, eu vejo lá uma asiática de 1,55m, 1,50m, puxando a porra de um carrinho entulhado de caixa de mantimentos para fazer sushi. E ela lá puxando, empurrando, e é isso aí, entendeu? É isso aí. Tem que fazer o trabalho. Se você está sendo pago para aquilo, se você aceitou aquilo, você vai ter que fazer. País feminista, né? Claro que você não vai ver mulher na obra em demolição. Você vai ver algumas mulheres que são brabas, que são as irlandesas, né? Não sei o que essas mulheres têm, que elas caem tudo pra obra, mas elas não tancam tanto assim, não. O bruto, grosso, não, mas elas tentam, né? Pelo menos elas tentam. Mas enfim. Então, ela vê uma ilusão de que tudo vai ser perfeito, só que ela não suporta fazer o planejamento. E isso que eu sempre falo, cara.
todo lugar que você vai fazer uma coisa, você tem que ter um planejamento, cara. Porque ainda mais se você for um cara, você for uma pessoa ferrada. Porque se você não planejar e você errar, você vai fraquejar e dificilmente você vai conseguir dar a volta por cima ou tentar de novo, né? Então você às vezes só tem uma vez, só tem uma chance de arriscar. É que nem quando eu tava falando com alguns ouvintes numa live sobre ir pra Austrália. O cara falou, posso pegar o empréstimo, pegar dinheiro com a agiota e tudo mais e embicar pra Austrália? Pode. Você só não vai poder voltar pro Brasil. Se você voltar pro Brasil, você vai virar, se você pegou dinheiro com a agiota, você vai virar estampa de camisa. E se você se endividou com o banco, você simplesmente vai ser um cara sem crédito nenhum e, tipo assim, tu não vai nem conseguir alugar uma casa, vai ter que morar em favela, entendeu? Então, é tenebroso. O pessoal fala que, não, só deixar 5 anos caducar, beleza, mas tu vai ficar com esses 5 anos como? Tu tem alguém pra botar as coisas no nome da outra pessoa? Então, é uma coisa a se pensar, né? Beleza. E aí, quando essas mulheres tomam essa decisão, cara, o que elas fazem? Isso é a coisa que eu mais escuto de cara casado na Austrália. O cara vira pra mim, eu falo, e aí, cara, como é que tu juntou dinheiro? Aí o cara vira pra mim e fala, não, vendi meu carro. Vendi minha moto. Vendi... Eu tinha um terreno, cara. Tinha um terreno do meu pai. Eu vendi o terreno do meu pai e vim pra Austrália. E eu paro e penso e falo, cacete, meu irmão. O cara pede rescisão do trabalho. Tipo assim... E nunca é uma coisa que é o sonho do cara. A mulher fala que é, eu fico bolado com isso. Eu falo, pô, mas era o sonho de vocês dois vir pra cá? O cara fica meio quieto, a mulher, não, sempre foi o sonho de nós dois, que não sei o que. Ai, mas eu tive que tomar atitude, porque ele tava com medo, ele tinha trabalho, né? Então era uma coisa complicada. Eu falo, eu olho dentro dos olhos, eu olho dentro da bola preta do olho do cara, meu irmão, pra ver se realmente aquilo era o sonho dele. Não é, irmão. Nunca é. É tipo assim, é uma aventura que a mulher dele sentou muito nele e fez muita cabeça dele para ele poder pegar essa situação, né? Para ele poder aceitar essa situação. E aí, o cara vende carro, vende terreno, vende moto, se der para vender casa, vende casa. O cara vai, pede demissão do emprego e vem para a Austrália. Aí, o que acontece? Bate a realidade. Porque a grande maioria não tem planejamento, cara. É tipo assim, pega 3 meses de escola. Porra, com 3 meses tu não consegue fazer nada, cara. Não consegue fazer nada. Eu sempre falo até pros ouvintes que eu tava fazendo assessoria. Cara, mínimo do mínimo é 6 meses. E já é pouco. Eu já acho pouco. Bom ali é 8 meses, 1 ano. Mas, pô, cara, eu tô querendo sair de qualquer jeito, só tem pra 6 meses. Beleza. A gente faz uma preparação ali. E tu vai, mas é aquela coisa. Faca nos dentes, né? E não. E você vê casal que pegou 3 meses, que é o mínimo, aí já tá pra ter que renovar o visto de novo, tá meio desesperado, não sabe o que fazer, porque até tu se adaptar com o país, você se adaptar com a língua, você se adaptar com a escola, com as coisas, por exemplo, o que eu sofri muito, cara, é que basicamente uma vida cômoda no Brasil, então, porra, ter que estudar e trabalhar, então pega, por exemplo, aí tu acorda, sei lá, tu acorda 7 horas da manhã, aí tu trabalha ali até basicamente umas 2, umas 3 horas. Aí tu vai pra casa, aí tu chega em casa, toma um banho, come alguma coisa, papá, espera que ele tenha aquele tempo de botar a roupa pra lavar, arrumar o quarto. Beleza. Aí já deu, por exemplo, 5 horas. Aí tua aula começa às 7. Aí tu já tem que, dependendo de onde você mora, se você mora longe do centro, que era o meu caso em Melbourne, né? Eu já saí de Melbourne já, tô em Perth. E, pô, tu vai pro centro, ali de ônibus vazio, não tem nenhuma dor de cabeça, tu pega ali 1h30. Então tu chega lá, pô, então, assim, aí tu estuda até as 10 horas, aí depois mais 1 hora pra voltar, 1h30 pra voltar, dependendo de como é que tá a situação, se não tem obra, né? Aí chega em casa e dorme. E isso todo dia. Aí no final de semana, quando você quer tirar só pra descansar, que seria o normal, né? Descansar, sair, beber, fazer as coisas que o pessoal geralmente faz.
Porra, aí aparece um trabalhinho que tá pagando bem, aí tu vai pegar. Aí tu não vai querer ficar parado, porque tu quer juntar mais dinheiro, porque tu quer comprar um carro, quer comprar uma moto, quer fazer alguma coisa, quer deixar já um dinheiro guardado para poder renovar o teu visto. Então é uma vida muito corrida. Então chega um momento que tu, na primeiro mês, tu já fica naquela adaptação. E depois vem só, depois tu acostuma, mas vem só pauleira até tu conseguir se adaptar tranquilamente. Então, nessa brincadeira, os 3 meses que o pessoal geralmente pega seriam os 3 meses para você acostumar, para você fazer tudo certinho. Até você tirar documento, tirar habilitação, se tu quiser tirar habilitação na Austrália, fazer tudo que você tem que fazer. E o pessoal não sabe disso, cara. O pessoal não. Cara, o que eu cansei de ver, principalmente quando eu tava fazendo assessoria da Austrália, cara, os caras não têm absolutamente nada na cabeça, mano. Nada na cabeça. Eles não fizeram o mínimo de pesquisa, eles não sabem o que perguntar. Eu tenho que perguntar as coisas pro cara. Por exemplo, se eu quiser fazer uma entrevista de alguma coisa, uma consulta com alguém, eu vou querer que ela lave todas as minhas dúvidas. Correto, né? Esse seria o correto. Só que não. O que acontece? Geralmente, eu tenho que deduzir o que o cara precisa fazer. Eu tenho que começar a fazer um monte de pergunta para ele para ver se eu consigo instigar ele a ter alguma dúvida, porque basicamente o que às vezes eu tenho de coisas bobas que eu sei, que eu já internalizei, pro cara vai fazer uma diferença. E o cara às vezes ele nem se liga nisso. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo muito clássico que acontece com quem vem pra Austrália. Você tem que tirar um documento que é como se fosse o teu CPF na Austrália. Com esse documento, você consegue fazer as coisas. Então, quando você chega na Austrália, vamos supor que você seja um cara que você não tem inglês. Você não tem inglês, chegou na Austrália. Aí você tem que tirar esse documento. Você vai lá pelo site, tira, bota o tradutor e tira e consegue fazer. E aí ele demora entre uma semana a um mês para chegar essa parada. Uma semana a um mês. Ou seja, vai ser um mês que tu não vai conseguir fazer nada. Aí tu não vai conseguir trabalhar, porque geralmente o pessoal pede esse documento, esse teu CPF para poder receber o dinheiro, botar o dinheiro na tua conta, né? Ou tu não vai conseguir entrar às vezes em algumas escolas, talvez tirar um white card, uma coisa do tipo, tu não vai conseguir fazer, dependendo do local da escola, porque você não tem esse documento. Você não vai conseguir tirar um documento que você pode tirar para você poder ter, tipo como se fosse uma identidade, para você não perder o teu passaporte, ficar andando com o passaporte por aí. E esse tipo de coisa parece bobo, mas faz diferença. Ou seja, às vezes o cara chega, aí ele não sabe disso, aí fica esperando uma semana, achando que uma semana o documento vai chegar. Em 3 dias você pode ligar para lá e pedir o documento. Ou seja, quando eu falo documento, pedir um número, esse número no caso, né? Você pedir para esse número, que é um número que eles te dão, e você consegue abrir o teu, entre aspas, MEI, coisa do tipo, na Austrália. Só que tem gente que fica 2, 3, um mês sem receber esse documento, sem saber o que fazer, desesperado, sem trabalhar e só torrando dinheiro. E aí, o primeiro mês do cara passou liso, passou sem fazer absolutamente nada e nem consegui trabalhar direito. Não consegui nem abrir uma conta no aplicativo de entrega de comida, por exemplo. E aí são essas coisas bobas que geralmente o pessoal não sabe. O que o pessoal fica vendo na internet? Ah, não, vou ver um vídeo sobre quanto custa o iPhone na Austrália, sabe? Quanto custa, por exemplo, um plano de telefone na Austrália. Tipo assim, coisas bobas. Agora, coisa técnica, o pessoal que vai fazer diferença na tua vida, que vai fazer a sua vida ser mais prática ou não, as pessoas simplesmente não querem saber. Entendeu? As pessoas simplesmente não querem saber. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque quem escolhe e quem faz a perícia de tudo para poder ir para a Austrália são as mulheres, cara, não são os homens. Não, o planejamento não vem do homem, cara. O planejamento vem totalmente da mulher. E aí, eu comecei a pegar uma realidade que talvez seja só um contexto da Austrália e dos Estados Unidos, que, no caso dos Estados Unidos, quando eu tava trabalhando com um amigo meu, tava tendo muito contato com brasileiros nos Estados Unidos, né, por conta do trabalho. E era a mesma coisa da Austrália, cara. Então você tem um homem que ele não sabe fazer absolutamente nada, que ele depende da mulher pra tudo, ao ponto de que, cara, o que é muito comum, por isso que eu dificilmente encontrava homem brasileiro na escola, cara.
Porque olha o que o cara faz. O cara vai com a esposa dele, paga tudo, e ele coloca pra mulher dele aprender o inglês e ele ficar só trabalhando. No caso, ele vai como auxiliar dela, né? Então ela estuda, trabalha de vez em quando quando ela não tá cansada, e o cara é o que fica trabalhando direto sem precisar estudar inglês. E o cara às vezes não sabe inglês nada, o cara tá zerado. E aí, cara, tu fica totalmente na mão da mulher, tu tá na mão do palhaço. Quando ela aprender o inglês, ela pode simplesmente bicar você, cara. E é geralmente o que acontece com esses caras. E como eles não têm um planejamento, quando eles são bicados, eles entram em desespero. Então eles são ludibriados, eles são feitos de otários, ficam dependendo de contatos, e aí é aquela coisa, se você não tem contato, se você não tem network, ainda mais em outro país, você simplesmente vai perecer. O normal é você voltar pro teu país, né? Você não vai aguentar, você não vai suportar. E aí os caras colocam todo o planejamento da vida deles na mão da mulher. Na mão de uma pessoa que... vai ter mulheres... Tem mulheres que são sinistras, que eu conheci na Austrália, que realmente fizeram tudo certinho, planejaram tudo, estão muito bem. Tem mulher sim. Mas isso é a minoria, cara. A grande maioria é tudo uma ilusão de Instagram e TikTok, cara. É basicamente isso. É literalmente isso. Daí, quando tudo começa a dar errado, a mulher começa a fazer uma pressão no cara e o cara começa a entrar em desespero, porque ele tem que se manter ali. E aí o cara começa a trabalhar que nem bicho. O cara começa a trabalhar muito cansado, sofre acidente. Eu conheci um brasileiro que sofreu um acidente, caiu e quase se quebrou todo. Se ele se quebrar todo, ele vai voltar para o Brasil, porque ele não vai conseguir trabalhar. Então você começa a entrar em umas situações muito perigosas, como por exemplo, a mão de dirigir é a mão inglesa na Austrália. O cara que não está acostumado com a mão inglesa, se ele der mole, um indiano vai atravessar ele se ele estiver de moto. Eu não sei se vocês lembram, numa live, talvez o Zé, a gente falando de um brasileiro que era seguidor do Zé, que virou estampa de camisa, virou saudade, música no baile. Por quê? Primeiro mês pegou a motinha e foi pra pista. Simplesmente ele não sabia muito bem como funcionava a mão inglesa, normal. Quando ele foi virar, acho que o carro foi e fez ele virar saudade, indo de baile. Mas aí, muitas dessas coisas também se dá, cara, porque o cara começa a ficar num desespero por conta de falta do planejamento. Graças a ele não planejar, deixar tudo na mão da mulher. E a mulher não faz planejamento, a mulher simplesmente vai no desejo, no tesão, no que a influenciadora falou, e aí se fode. É isso que acontece. Beleza, aí temos essa parte. E aí que vem a segunda coisa. O que acontece? Aí você vai ter uma porcentagem de mulheres que fazem a seguinte coisa. As mulheres que estão na escola, que estão aprendendo inglês, elas ficam ali, elas começam a criar network, elas estão trabalhando, aprendendo inglês. E quando você está aprendendo inglês, você está em contato com uma rede de todas as etnias de todo mundo. Então você está em contato com o colombiano, você está em contato com o turco, você está em contato com a América Latina todinha. Aí algumas vezes você vai ver um russo, um alemão, aí você vai ver asiático pra cacete. Então você começa a ter uma rede de contatos, porque você fica ali 4 horas socado numa sala com aquele povo, se comunicando. Então você vai criar ali uma certa amizade, você vai criar uma rede de contatos. E pra mulher, cara, aí que tá. Pra ela é muito bom, porque geralmente são as mulheres, geralmente mulheres novas, né? Entre ali 22 até 27 anos no máximo, assim. Quando tá muito mais velho, bem difícil. Não é que é difícil, mas o grosso das mulheres brasileiras são essa idade, né? Porra, fedendo a leite, neutenia estalando. Aí, porra, tem um asiático ali que não come ninguém. Tem um turco ali também que é todo travado. Parece até que é a cintura do maluco de concreto. Aí tem outros caras de outros países ali. Todo mundo querendo jogar o leite. Aí o cara vê uma brasileira ali, porra, comível. O que tu acha que o cara vai fazer? Uma hora o cara vai tentar comer. E aí, se essa mulher vê uma segurança nesse cara, ou
dentro do trabalho dela, ela vê uma segurança de encontrar algum australiano ou alguém que tem uma cidadania, irmão, o que tu acha que ela vai fazer? Ainda mais se ela tiver inglês fluente. O que tu acha que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai picar o Betinho. E aí é aí que vem a grande questão. Dentro desse grupo de brasileiros na Austrália, é recorrente, cara, é recorrente. Os caras sempre têm história. É porque eles não gostam, o que a grande maioria, o grosso, cara, ninguém gosta de falar o fracasso, sabe? Todo mundo gosta de falar só as vitórias, porque falar o fracasso dói. Mas no meio da madrugada, no meio da noite, quando alguém puxa um assunto, alguém fala que tomou alienação parental de uma inglesa, coisa do tipo, aí começa ali aquela coisa do vamos nos abraçar aqui, como se fossem alcoólicos anônimos da vida, e os caras começam a falar tudo que aconteceram com eles, né, cara? E aí você começa a ver enxurrada de brasileiros que foram num sonho que a mulher brasileira, a mulher deles, né, tiveram sobre a Austrália, sem nenhum planejamento, tancou a situação e na primeira oportunidade que a mulher teve, ela meteu o pé nele e abandonou o cara. É isso que geralmente acontece. E acontece em massa. Aí você vai falar, poxa, as outras nacionalidades são assim? Cara, eu só vi muito mais isso em brasileiro. Aí você pode falar, pô, mas as mulheres colombianas também são parecidas com as mulheres brasileiras? Então, as mulheres colombianas, cara, existem dois tipos de mulheres colombianas. Isso aqui não... Beta falou, cara, Beta, ele escuta uma coisa, ele acha que isso aqui é uma opção. Isso aqui não é uma opção pra você não, cara. Isso aqui é só um exemplo que eu tô dando. Existem dois tipos de colombianas. Existe a colombiana chupona, gosta de farra, gosta de beber, quer meter, ela quer viver um romance, tá ligado? Mulher colombiana é muito romântica, mas aquela romântica safada, é aí que tá o perigo. Só que ao mesmo tempo tem uma casta colombiana, que é geralmente do interior, que é aquela colombiana que casou cedo e católica, entendeu? Então, a mulher que é colombiana, católica, do interior, cara, eu fiquei meses e meses estudando e vendo isso. Eu não vi a mulher dar um desvio para tipo assim, para meter com russo, para meter com turco, para sentar no colo de um brasileiro, coisa do tipo, de um asiático. Não, a mulher vai lá, estuda, mantém a postura quieta na dela e vive a vida dela. Então, e ela fica, todo o contato com todos os colombianos que eu tive que são casados, cara, estão até hoje com as suas mulheres. Só um que separou, mas não era um relacionamento, era tipo assim, o cara é pipa voada, tanto que ele começou a comer muito asiático, esse cara em específico. É até um coroa. Beleza. Ele, nesse caso, o caso dos colombianos que eu vi chegaram ali um pouquinho antes de mim, ou chegaram depois, continuam com as suas mulheres, continuam agarrados lá com as suas mulheres. E no caso dos brasileiros, cara, não dura muito tempo. É só o tempo da mulher conseguir andar com as próprias pernas, ou o tempo da mulher ver que o cara não vai conseguir engrenar, que o cara tá atrasando ela já tá conseguindo se desenvolver um pouquinho e ela não quer esperar o cara engrenar e chuta o cara, entendeu? Então geralmente é assim, né? Ou encontrou alguma coisa ou consegue andar com as próprias pernas. Geralmente são esses casos. É muito comum na comunidade brasileira, cara. Só que pra fazer muito disso, cara, é aquela coisa. Às vezes a mulher acaba engravidando do cara, a mulher tem um filho com o cara, e aí ela mete uma alienação no cara. Porque é uma coisa que a Austrália ela é meio truculenta. Ela não é pior em leis do que o Brasil, mas ela é mais truculenta. Se tu for acusado de alguma coisa, cara, a polícia vai ser meio truculenta contigo, tá ligado? Quando eu falo truculenta, não é que ela vai te encher de porrada, mas tipo assim, ela vai te separar da tua mulher, teu filho e tudo mais ali num tempo, mas te dando respaldo, mínimo de respaldo. Ela não vai te zaralhar igual no Brasil, vai te pegar, vai te meter num Bangu 1, tá ligado? Cheio de marginal. Ela não vai fazer isso. Ela vai ali minimamente dar um suporte para aquela situação, até porque ela precisa fazer a perícia, né? É um país sério. Mas, se uma mulher aciona uma coisa dessas, cara, é complicado, é complicado. Então, a lei é muito forte pra mulher, cara. Então o cara não tem poder nenhum.
caras literalmente não tem poder nenhum dentro das relações com marido e mulher. Tanto que muita gente fala, Epifania, você foi pro país feminista e tudo mais. Eu falo, cara, quem disse que eu vou casar com mulher? Quem disse que eu vou ter um relacionamento? Aí o cara fala, não, mas se tu for comer mulher. Simples, cara. Pega a situação do Brasil. Isso aqui é um desafio até pro ouvinte. Você pode perguntar para qualquer advogado, já chegou advogados em lives no meu canal, já falaram várias vezes advogados, delegados e tudo mais. Acho que foi 3 advogados e 1 delegado. Eu acho que foi isso que apareceu. Fora os policiais que apareciam de vez em quando, né? Mas a grande maioria, o grosso de acusações e falsas acusações são dadas dentro da situação de casamento e relacionamento. É raríssimo os casos onde a mulher tá num baile e a mulher transou com você um dia e do nada ela vai meter uma falsa acusação em você. Até porque, cara, se você, pelo menos igual a mim, for o cara que tem um mínimo de... Eu não faço isso mais hoje, né? Mas o mínimo de discernimento. Toda conversa que eu troco com mulher, o que eu trocava, era sempre printado, guardado no meu celular ou no meu computador. E se eu sentisse que a situação era meio estranha, era celular ligado, com áudio, pra gravar foda, entendeu? Sempre fiz isso. Aí você fala, pô, mas isso aí não adianta de nada, o juiz vai cagar pra isso. Beleza, mas eu tenho as provas ali e pelo menos matar minha reputação a mulher não consegue matar, né? Mas, voltando pra Austrália, você tem um dos países mais promíscuos do mundo. Se realmente falsa acusação fosse comum dentro de sexo casual, cara, tava todo mundo na Austrália preso, irmão. Todo mundo na Austrália tava preso. Tava todo mundo preso. Porque tá todo mundo fudendo, cara. Todo mundo fudendo, cara. Tipo assim, eu não sei como. Talvez ali alguns casos específicos de caras mais tribalistas, que tipo assim, que vêm de um país muito satânico ali. Mas a grande maioria, cara, a grande maioria do povo, tá todo mundo fudendo, cara. Todo mundo fudendo. O país tipo assim, chega a ser bizarro. Eu até falo que a mulher branca australiana ela é muito mais promíscua do que uma carioca, que é uma mulher de São Paulo, mas tipo assim, anos luz. Então isso aí não é nem discutível. Até quando eu vi isso a primeira vez de um ouvinte que eu conheci, ele falou isso pra mim, eu olhei pra cara dele e falei, pô, esse cara tá maluco. Depois eu fui ver a realidade e realmente a realidade é muito mais cruel do que o Brasil. Tanto é que tem gringo que gosta de brasileiro, cara. Porque a mulher branca australiana é intancável. Totalmente intancável, mas isso fica para outro vídeo. Beleza. Então, você tem toda essa situação aonde cara, o cara ele vem todo errado, ele é usado e depois ele é descartado. Aí você vai chegar e falar pra mim, Epifania, isso aí é mau caratismo da mulher. Não. Eu vou dar um exemplo aqui. E aí vocês vão ter que me falar se eu tô errado ou eu tô certo. Depois a gente vai transportar isso pra realidade que eu tô te falando aqui agora. Imagine que você é uma mulher, você é uma garota de 16 anos. Você é uma garota de 16 anos que você tem filho. Vamos ver quem vai pegar a referência desse caso aqui. Você é uma garota de 16, 15 anos, tem uma filhinha em casa. Aí de repente, você vai pra um baile, no morro, no Rio de Janeiro. Chega no baile, tu fuma aquele baseado, aperta como? Aquele baseado bom. Aí você vai, já puxa um loló, se der mole, puxa um outro bagulho, um lança-perfumezinho pra ficar como? Pra ficar no clima, coração bebe energético pra ficar nível quase infarto. E aí quando tu tiver doidona, tu fala, pô, quero liberar pra geral. Aí tu vai, começa a meter com um traficante, aí tu desmaia. Aí vem outros traficantes e te comem também. Aí todo mundo fala o trenzinho, todo mundo come. Aí os caras gravam, postam na internet e tudo mais. Sendo que as próprias mulheres do baile, dessa favela, viram que você tava distribuindo e falando que ia jogar avanço. Tanto é que dentro dessa favela, da comunidade, todo mundo fala que não foi nada disso, não foi nada do que foi falado pela mídia. E na verdade foi grande parte culpa da garota, né? Que pediu por aquilo. Quando você vê esse caso, garota, 16 anos,
A família deixa ir pra baile de favela, se entope de droga e roda na mão dos cria. Rebola no colo dos cria. Você consegue ver no caso, essa garota como sem nenhum tipo de um nível, tipo assim, mesmo que você possa falar um mínimo, não, um mínimo ali ela fez de responsabilidade nesse caso. Você consegue ver ela totalmente como um ser inocente, um ser divino que não fez nada de errado em todas essas situações. De novo, 16 anos, foi pra baile de favela, de facção, Comando Vermelho, subiu no baile de favela, de facção, se encheu de droga com 16 anos e tendo uma filha. Depois disso, começou a trepar com um cara dentro da favela que era envolvido, que era cria. O cria chamou outros crias e deu no que deu. Tem certeza que essa garota é totalmente inocente? Talvez vocês acham que ela seja em partes ali culpada. Eu acho que 90% da culpa é dela. 90%. 90%. É a mesma coisa quando acontece daqueles caras que tem algumas ilhas, né? Algumas tribos também na África que são totalmente isoladas, né? Tu não pode nem chegar perto deles para poder não passar nenhuma doença. Aí teve alguns casos de alguns caras que foram mortos ou foram canibalizados lá e tudo mais. Você vai culpar a tribo, cara? Não. A culpa é do cara. O cara sabia os riscos, o cara sabia tudo que poderia envolver aquilo e mesmo assim ele foi. E falta muito disso, cara, até no nosso próprio meio, de pegar o homem que tá fazendo cagada, e falar, tu tem que ter responsabilidade. Tu tem que ter responsabilidade, cara, das tuas ações. Porque existe um passapanismo forte na machosfera, cara. Isso que é a grande verdade. Quando o homem faz uma cagada, todo mundo passa a mão na cabeça dos caras. E até em casos famosos. Eu lembro que tem um caso que é de um canadense. Eu posso estar aqui, esse caso faz muito tempo que eu vi, cara, então eu posso estar errado aqui sobre algumas situações. Mas o cara é um canadense, comia a mulher na pele, uma mulher que ele comia na pele, a mulher engravidou e pediu pensão pra ele. Ora, caralho, o mínimo que você tem que fazer é meter uma camisinha, irmão. Aí fala, não. Aí fala, eu não gosto de andar de camisinha não, porque camisinha é muito ruim, não vale a pena não, eu gosto de jogar, eu sou do time que joga descalço. É tua responsabilidade, irmão. Ou os caras falam, não, mas eu confiei nela que ela falou que tava tomando remédio. Ah, parceiro, tá de sacanagem? Tu vai confiar em palavra de mulher, pô? Tá de sacanagem? Então, muitas das coisas, cara, poderiam ser resolvidas e até mesmo você poderia se desviar de muita bala se você tivesse o um mínimo de noção e responsabilidade. E o homem, cara, na gringa, ele não tem, irmão. Ele não tem. Eu fico bobo em situações que eu vejo onde se a mulher largar do cara, o cara tá ferrado, irmão. Ferrado. Porque, por exemplo, se você tá dependente de uma mulher dentro de um visto, a mulher sai dessa dependência do visto e, sei lá, cola com um gringo e fica vinculada ao gringo, fica vinculada a um outro cara que ela tá namorando. Mano, esse cara tá ferrado, irmão. Esse cara tá ferrado, tipo assim, do estalar nos dedos, do dia pra noite, o visto dele vai, na hora é cancelado, se ele tiver como auxiliar. Então, tu tá colocando ali toda a tua vida, cara, na mão de uma outra pessoa, a responsabilidade na mão de uma outra pessoa. Você tá mandando que ela aprenda inglês pra poder ajudar vocês, ou seja, tu tá refém dela. Se ela aprender inglês e ela quiser te largar, você se ferrou. Se ela não aprendeu inglês e você também não está aprendendo, você também se ferrou. Então, existe toda uma situação onde o homem hoje, na sociedade hoje, ele joga tudo para as mulheres. Para as mulheres, né? Ele joga todo tipo de responsabilidade para as mulheres e ele acha que a única responsabilidade que ele tem é trabalhar e botar dinheiro dentro de casa. Aí os caras falam, não, porque o homem hoje é visto como uma carteira. Mas são os próprios homens que propagam isso, cara. São os próprios homens. Toda hora você vê alguns caras ali falando que é conservador, falando, não, porque o homem tem que ser provedor, tem que ser não sei o quê. E essa mentalidade não é só do conservador, cara. Você vê essa mentalidade no cara que é ateu, no cara que é espírita, no cara que é macumbeiro, no cara que, pô, alguma, sei lá, o cara é mormon, coisa do tipo. Todos eles têm a mesma coisa. Não, vai chegar lá, eu vou ser um
vou deixar a gerência toda na mão da mulher. E agora eu vou ficar só com a responsabilidade de pegar dinheiro, de botar dinheiro no bolso. Beleza. Aí um ouvinte que gosta mais de história pode chegar e falar, não, Fênia, mas vamos lá. Mas historicamente as mulheres cuidavam dos feudos, gerenciavam os feudos quando seus maridos estavam fora. Então era comum a mulher conhecer a economia e gerenciar a casa ou parte do feudo quando o nobre ia para a capital. Concordo com vocês. A nobreza tinha muito isso. Então se o seu, eu acho que talvez ali os viscondes, os condes e tudo mais. Agora, dependendo ali, tem uma faixa da aristocracia, né, que não necessariamente saia dos feudos. Só os maiores iam para as capitais. Beleza, então era comum a mulher ser prendada e letrada, né? Tanto é que quando você tem referências de mulheres que, quando o marido estava acamado, estava doente na história, elas tomaram liderança porque elas eram ensinadas a um certo nível para um gerenciamento. Agora, você não pode pegar uma mulher, comparar uma mulher dessa, porra, mano, com uma mulher aleatória que tu conhece na sociedade hoje. Mas uma plebeia. Que a mulher nunca foi cobrada por nada. A mulher não tem, geralmente, nenhuma pressão. Porque, cara, mal, a mulher ela pode chegar, ela fracassa na faculdade, não estuda direito. Cara, se ela for uma mulher minimamente arrumada, se ela tiver nova, se ela tiver o mínimo de força de vontade, ela não consegue encontrar um betinha que vai querer casar com ela, que vai querer bancar toda a vida dela. Aí, então pra ela sempre tem essa opção, sempre tem essa opção. Aí a mulher pode chegar e falar, ai, mas aí eu vou ficar dependente de um homem, eu vou ficar escrava dele, não vou ter minha liberdade. Vai lá, pô, trabalha CLT. Você trabalha CLT, ferrado, sem ninguém pra te ajudar, sem papai e sem mamãe, porque o papai e mamãe tem a vida deles. Aí trabalha de CLT, ganha lá seus R$ 1.400, pega uma casa na favela, e quando você namorar com um homem, quando você encontrar um homem, você vai ter que bancar tudo. Vai topar isso aí? Vai falar, não, aí não, né? Aí não, como é que eu vou bancar um homem? A realidade do homem é essa. A realidade do homem é essa. Esse cara que ganha 1.400, pô, quando ele vai sair com a mulher, no mínimo no mínimo, nem 100 prata mas no Brasil tá tudo caro, né? No mínimo era 100 prata, vai um sushi, uma bebida, pô, vai ter que pagar o Uber da mulher, o tetelzinho o cara vai ter que pagar. Então não bate, então a realidade é totalmente diferente, entendeu? Aí você falar pra esse cara, não, tu vai encontrar uma mulher ali minimamente aceitável, mesma nota que a sua, vou te encontrar uma mulher mesma nota que a sua, ela vai te bancar, ela vai sustentar toda a marra e tudo mais. E tu só vai ter que dar amor a ela, cuidar dela, no máximo aí. Tu acha que o cara não ia querer? Óbvio que o cara ia querer. Mas isso não se... Claro, né? Quando eu falo óbvio, eu digo o homem moderno hoje. Eu, particularmente, não aceitaria uma situação dessa de forma nenhuma. Pra mim é repugnante estar num relacionamento onde eu sou inferior à mulher, né? Seja em qualquer aspecto. Mas, enfim. Beleza. Então, os caras, geralmente, nessa linha, eles acabam assim. Eles acabam colocando tudo na mão das mulheres, se ferrando no processo, e eles não têm hoje nenhum poder de escolha, cara. Eu não sei o que está acontecendo com essas gerações. Quando eu falo essas gerações, eu falo a minha, cara. Pelo menos a minha geração é Y, cara. Não era assim não, irmão. Eu não sei o que aconteceu com os caras. Os caras pegaram ele dos 25 até os 35, 37 e descaralharam a cabeça. Não sei o que está acontecendo. Porque é a mesma faixa, eu olho pra idade do cara, o cara, pô, viveu basicamente a mesma coisa. Só que a diferença minha pro cara é muito grande. Sabe qual é? Quando eu chego, eu converso com um casal, geralmente a mulher, né? Porque geralmente a mulher é mais comunicativa. O beta é aquela coisa. Ele fica meio ali atrás, com a mulher, atrás da mulher, ali só olhando, balançando a cabeça. A mulher vira pra ele, né, amor? Ele, só assim. O beta é só um. Quem joga jogos de MMORPG, você vai ter um boss. Dentro desse boss ele tem aqueles minions ali rodando ele, né? O Betinho é basicamente isso aí. O Betinho é casado, ele é um minion e o boss é a mulher, né? Beleza, aí geralmente quando eu tô conversando com a mulher, eu falo, não, tive planejamento disso, fiz isso, não sei o que, papapá, pipi, papapô, e eu vou indo, eu falo, não, pra arrumar uma casa, eu fiz isso, fiz aquilo, tá, então, por exemplo,
geralmente eu tô há mais tempo e as pessoas que eu encontro estão há pouco tempo, então eu vou passando as informações e eu vou passando as informações e falo, ó, eu me ferrei nisso, eu me ferrei naquilo, pois fiz isso aqui errado, deve fazer isso aqui, faz isso aqui, não sei o que. Aí a mulher para e fala, pô, cacete, cara, fez coisa pra caramba sozinho, pra tancar isso aí. Eu falo, mas pra mim isso é uma coisa normal, sabe? Isso é uma coisa normal. Pelo menos a minha criação foi um pouco mais rústica, né, cara? Foi uma criação um pouco mais rústica, diferente desse pessoal, pelo menos, que tá na Austrália, porque é aquela classe média paulistana, aquela classe média sulista, carioca, que nunca levou. Mas é classe média média, não classe média alta. Né? Que, tipo assim, ia levando a vida e vivendo como dá e como tá sendo. Nunca, tipo assim, nunca tomaram um apavoro que mudou a vida deles, assim, que deu um trauma para eles. Não um trauma de, meu Deus, desesperador, mas eu digo um trauma assim de falar, opa, eu tenho que me ligar aqui e botar a mão na massa. Pelo menos essa sensação que eu tenho, né? Beleza. Então, sempre acontece isso. Mas aí que vem a grande questão, e aí que vem a parte aqui final do vídeo, né? E aí nessa última parte eu vou falar sobre duas coisas, né? Que eu vou dividir aqui em duas coisas, vai ser até rapidinho, tá ficando grande esse vídeo aqui. Mas que é o pensamento de, na verdade, é autoproteção de colmeia e depois eu vou falar sobre envenenamento de poço. São coisas parecidas, mas ao mesmo tempo são diferentes. O que seria essa proteção de colmeia? Basicamente, algumas vespas, as vespas literalmente são, acho que de fato são as vespas africanas, né? Algumas chegaram no Brasil e tudo mais, outros locais, e elas começam a atacar muitas colmeias de abelhas. E a vespa, naturalmente, é um predador de abelhas, e tanto que é um pavor até para os caras que cuidam ou cultivam abelhas, né? E a abelha, ela não tem uma proteção para uma vespa. A vespa simplesmente chega e arregaça a colmeia, né? Arregaça a colmeia, come os favos de mel todo, come os filhotes, né? Nem favo de mel, come mais os filhotes, né? E arregaçam com tudo, né? Acabam destruindo totalmente a colmeia. E a abelha, ela não tem uma proteção contra aquilo. Elas começaram a desenvolver. O que elas fazem? Elas se juntam, todas elas, em cima da vespa, ao ponto de que elas conseguem fazer como se fosse um lençol que vai cobrir o corpo todo da vespa e vai matar a vespa por calor, né? Por questão de calor. Então elas se juntam todas em cima da vespa e a vespa, por elas serem mais fracas, a vespa acaba morrendo dessa forma, é a única forma que tem, que é por questão de calor, né? Mas não são todas as abelhas, mas algumas fazem isso. E aí, as mulheres na gringa fazem literalmente a mesma coisa. Elas não podem atacar, porque pensa comigo. Se o homem é o que segura a bronca. Se o homem é o cara que bota o dinheiro, que trabalha, que segura as pontas se tiver dando BO, como aí eu te pergunto, como o elas vão conseguir atacar esses caras? Como elas vão conseguir ferrar esses caras se quiserem sair, se não quiserem mais o relacionamento, se estiverem terminando? Simplesmente é aquela coisa de todas as mulheres atacarem o cara. Então, existe, por ser a densidade de mulher muito alta na Austrália, existe essa cultura de colmeia, né? Então, quando um cara, ele não precisa nem precisa nem ter prova, ele só precisa ser citado em alguma coisa. Ah, esse fulano aqui, ele pega as garotas, ele come e vai embora, não sei o que. Esse cara fica mal falado. Então, em grupos de, sei lá, calcinhas da Austrália, coisa do tipo assim, é muito comum, em os grupos fechados só tem mulheres, né? A panelinha delas lá. É muito comum, cara, o ficarem trocando figurinha nesses grupos. E até mesmo para autoconhecimento. Então, por exemplo, você é um cara, vou dar um meu caso particular. Eu tava numa casa aonde, cara, eu geralmente não reclamo de nada. Só que acontece, botaram uma asiática pra morar com a gente. A asiática deixa tudo cagado. A asiática deixa tudo sujo. A asiática ela vai lavar a roupa, ela consegue botar tanto
tanto produto dentro da máquina de lavar que começa a vazar, então fica cheio de espuma no chão e ela não seca depois, deixa tudo molhado. E, cara, eu olho, tu vai limpar uma vez, vai limpar duas vezes. Aí chega uma hora que você fala, cara, se eu continuar limpando aqui, essa pessoa não vai conseguir, não vai tomar vergonha na cara e limpar. E eu não vou ficar me indispondo a falar com ela, sabe? Eu vou direto e comunico a quem tá tomando conta da casa e ele tem que se indispor, não eu, entendeu? E eu falei a primeira vez, aí a pessoa o dono da casa fala, beleza. E continuou acontecendo a mesma coisa. O pai olhou e fez, ok, eu vou deixar sujo, vou deixar como as coisas estão e não vou limpar. E aí, por ela ser uma mulher, é inconcebível ela deixar o vaso cagado. Mas ela é uma asiática, ela explode o vaso de tanta pimenta que ela come. E asiático por si só é porco, né? Na verdade, cara, tirando os brasileiros, tudo é porco. Basicamente isso. Todos são porcos pra cacete. E aí aquilo sempre cai na cabeça do homem, né? E eu senti que a culpa tava caindo pra mim, mesmo eu já ter tido falado que não era eu, que eu estava reclamando daquilo. E aí um dia eu chego em casa e eu vejo um bilhete na geladeira escrito limpe não sei o que em português. Eu falei, porra, só tem eu e os donos da casa que fala português. A outra menina é asiática, ela não sabe um A de português, ou seja, ela olha pra mim. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, se eu chegar para eles e começar a falar que não sou eu, que não sei o que, eles vão falar que eu tenho que limpar, porque eles limpam, né? Quando eles veem essa coisa, eles limpam. Sendo que eu trabalho, eu tenho minha vida, trabalho, estudo, eu não vou ficar o dia todo limpando a sujeira dos outros. Ou senão bota todo mundo para limpar, divide ali o. Eu até dei essa ideia, falei, não, toda semana alguém vai limpar a casa e tudo mais, aí fica uma coisa melhor. Só que os donos da casa eles viajam, estão sempre fora. E aí eles ficaram no final do ano, por conta do Natal e do Ano Novo, ficaram fora, meu irmão. Então ficou acho que um pouco mais de um mês, cara. Um mês e meio. A casa totalmente suja. Eu falei, não vou limpar. Essa garota vai ter que aprender que ela tem que limpar. Se ela vir falar comigo, ela vai ter que aprender que ela tem que limpar. E aí, a casa vai ficando tão suja, que o meu quarto tava limpo. O local do banheiro onde fica o vaso e onde fica o local pra você tomar banho são separados, né? E aí, pelo menos essa parte onde toma banho ficava limpa, né? Só ficava tudo molhado, mas não ficava sujo. E aí, cara, uma hora nem a asiática aguentou. E ela deve ter se perguntado, porra, ninguém tá limpando isso porque o casal tinha saído. O casal que limpava, né? E aí, ela passou a limpar. Ela passou a limpar e ela entendeu, sem eu nunca ter falado um A com ela, que ela deveria limpar tudo que ela deixa sujo. Beleza. E aí o casal voltou, só que uma das coisas que essa asiática não tinha limpado, ela tinha limpado tudo, eu limpo minha parte, quando ela começou a limpar, eu limpava a minha parte. Na verdade, eu sempre limpei minha parte, só que eu não limpava a parte dela, né? E aí, só que eu só usava o micro-ondas, basicamente, eu sempre faço comida, eu gosto de comer comida fresca, né? E ela usava muito a air fry, né, para poder fazer as coisas. E cara, imagina você usar aquilo um mês sem limpar. Irmão, fica uma nojeira que é difícil até de tirar. E eu nem sabia disso. Só que quando o casal voltou, eles viram aquilo e o cara veio falar comigo. Eu falei, pô, irmão, eu nem uso isso aí. Isso aí provavelmente foi asiática. Só que na cabeça da mulher. Só que eu acho que esse cara nem falou com a mulher dele. Porque o cara era tranquilo. O cara falava com ele e entendia. Só que ele não era um cara comunicativo. Então ele não falava isso pra mulher dele, provavelmente. E a mulher dele achava que era eu. E aí um dia eu cheguei e falei, cara, ó, não sou eu. Chamei ela, tive que chamar ela e falar com ela, não sou eu. Você tem que ver isso direito. Pipi, pô. E aí eu falei a seguinte coisa. Agora, quando alguém tiver alguma coisa errada aqui, eu vou travar e eu vou falar com todo mundo. Aí quando a asiática fazia uma coisa errada, ela mostrava lá, falava, você tá cagado, você limpa. Quando tinha alguma coisa suja, alguma coisa, eu ia lá e eu comecei a me tornar um cara chato. Até o momento que eu percebi que tanto a brasileira, o cara tá de boa, mas a brasileira tava puta.
E começou a me bater na cabeça. Falei, cara, isso aqui vai dar merda. Que uma hora ela vai me jogar contra esse cara. Ou uma hora ela vai começar a explanar isso nos grupos de. Nos grupos de Melbourne, né, cara? E eu não vou conseguir alugar nenhum quarto. Então tem esse perigo, cara. Tu fica meio que refém. Se a pessoa jogar te queima, tu vai ter que começar a alugar quarto com gringo, cara. E morar com gringo não dá, mano. Morar com gringo não dá. Cara, tinha um dia eu falo sobre isso. Um dia tinha um gringo que morava perto de mim, que era um colombiano. Ele morava com holandeses. Meu irmão, que sujeira, cara. Passei lá uma vez pra gente ir pra escola junto. Que só, meu irmão, o holandês é um pouco porco pra cacete também. O holandês e inglês, né? E aí eu percebi que aquilo ali podia me dar dor de cabeça. Aí o que eu fiz? Como um homem que usa o QI, né? Eu simplesmente saí dali, cara. Simplesmente saí dali antes dessa merda pra não ficar queimado. Por quê? Essa mulher da casa, ela já tinha queimado uma outra brasileira, mas essa brasileira mereceu, que é uma brasileira que já vinha queimada de Sydney, que fez merda em Sydney. Aí veio pra. Aí foi pra Melbourne. E aí fez besteira também nessa casa onde a gente tava. E aí, cara, eu falei, porra, eu já soube que ela queimou essa mulher nos grupos lá, pra questão de aluguel. Porra, eu não vou dar esse mole, né? Então eu saí e arrumei outro local. Então, quando eu tava. Uma vez eu tava falando sobre isso no grupo da Austrália, com os caras, meu irmão, tem uma porrada de cara que é queimado em um monte de coisas. Então, foto dos caras. Tipo assim, tem as mulheres pegam os caras no aplicativo de relacionamento e começam a espalhar. Por acaso esse brasileiro aqui é namorado de alguém, alguém já ficou com esse brasileiro, e começa um assassinato de reputação muito grande. Então você acaba, cara, num país onde não tem violência, não tem dor de cabeça, a mentalidade de proteção de comer das mulheres é uma coisa meio que histérica, acaba sendo uma coisa que pode prejudicar, cara. Simplesmente uma coisa boba, porque a mulher pode muito bem chegar, essa mulher, ela podia muito bem chegar e falar assim, pô, cara, não quero esse cara aqui e também eu odeio ele. Ela chega no grupo e fala, pô, aluguei a casa pro Epifania, porra, a Epifania me via de calcinha, tirava minhas calcinhas no banheiro, porra, um dia um dia acordei de madrugada pra pegar água, tava a Epifania na varanda da casa se masturbando, no meio do mato, sei lá, ela pode inventar. Porque quando ela fala isso, a priori todas as mulheres falam, ok, você está certa, mande a foto dele, que esse cara não vai alugar casa com ninguém, não vai morar com ninguém, que não sei o que, começa a dificultar a tua vida. Até pra emprego, né, pra indicação. Porque tu fica queimado na parada. Então por isso que muitos dos brasileiros andam no sapatinho, pelo menos em Melbourne, né? Porque se você ficar queimado, com a cara queimada, provavelmente você vai ter muitas dificuldades e não tantas portas vão se abrir. Claro que tudo é sazonal, né? Então você vai ter pessoas que estão há um ano, que vão embora, que vão se trocar de cidade, de estado, ou vão voltar para o Brasil, e vão ter muitas outras pessoas chegando. Então é renovável, mas aquela coisa. Ninguém quer ter uma morte social em outro país, né, cara? Ainda mais uma coisa que possa te prejudicar muito. E aí vem a segunda parte, que essa daí já é um pouco mais voltada para o Brasil, mas também tem na gringa, mas é em menos intensidade, que é aquela coisa de as mulheres começarem a envenenar o poço dos caras, né? Pra começar a cometer atrocidade. Vamos lá. Sobre o envenenamento de poço, é a seguinte coisa. Quem conhece já sabe, né? Que é a questão de uma falácia lógica, né? Por exemplo, imagine que a gente vai... Porque eu vou usar o exemplo de um cara, mas isso aqui não é pegando o pé do cara, não. É só um exemplo, tá? Só um exemplo só. Vamos botar que existe lá o Júnior do Red Cash. Ele é um cara casado, né? Ele é casado. Então toda vez que ele vai debater com algum cara da Red Pill, talvez algum conceito, algumas coisas que sejam diferentes, né? Aí vão debater. Aí o cara vai. Primeira coisa que o cara vai fazer é falar, não, o Júnior é casado. Logo, desconsidere tudo que ele fala. Então o argumento, ele sempre sai de uma falácia, né? Então o que acontece? O envenenamento do poço é você tentar prejudicar o teu debatedor antes do argumento, né? Então o cara não colocou nenhum argumento na mesa,
você já está tentando envenenar o viés das pessoas, criando um viés negativo para a pessoa, mesmo que ele diga uma coisa que seja verdade, você não vai levar a sério porque o posto daquele cara já está envenenado. Pode ser usado para coisas boas também, por exemplo. Às vezes, se aparecer uma mulher, sei lá, uma dessas feministas esquerdistas, fala: não, eu defendo o feminismo, eu defendo o aborto, eu defendo não sei o que, tu já fica com asco na hora, né? Mas aí se aparece alguma outra que fala um pouco mais fofa, que é simpática, que ri e fala: não, eu entendo os homens, não sei o que, ah, pipipipopô, que é muito mais agradável, você já vê com outros olhos, né? Então, essa técnica ela funciona pro mal no caso, mas você vê que ela tanto que ela funciona porque você consegue ver duas pessoas que falam a mesma coisa serem vistas de formas diferentes também, né, para um lado positivo. Beleza. Então, o que que é isso feito tanto no Brasil quanto na gringa? Na gringa é a seguinte coisa: como existem muitas mulheres que são casadas estão com o namoradinho e o namoradinho não tá arrumando emprego, o que acontece? É muito comum quando a mulher tá no serviço e ela vê que tem um cara ali e ela quer uma vaga naquele trabalho pro namorado dela. E o exemplo que eu vou dar é um exemplo que eu vi quando eu tava trabalhando em mudança lá em Melbourne, né? Que foi a seguinte coisa: a gente trabalhava numa empresa de mudança, né? Tava trabalhando na verdade era uma fábrica. A gente fazia algumas entregas lá de pallets, um monte de coisa lá, porta, um monte de coisa dentro dessa empresa, né? E muitos caras queriam trabalhar ali porque era um trabalho muito tranquilo, cara. Muito tranquilo, cara. Pegava ali das 7 no máximo às 2 e meia. Porra, o motorista ganhava acho que 42, 46. Foi 46 na época. Não, 42. E o cara que é o ajudante pegava 36 por hora, $36. Então trabalhava ali umas 7, 8, no máximo umas 9 horas ali por dia. Então tu arrancava um dinheiro bom, cara, um dinheiro bom. Beleza. Então você tem essa situação. E aí dentro dessa empresa tinha uma brasileira, cara. Tinha uma brasileira e ela tava num tesão de colocar o marido dela para trabalhar ali, porque era um trabalho tranquilo, era de boa, e no caso dessa empresa ela trabalhava com o quê? Ela não trabalhava com mudança, ela trabalhava na organização lá com outra mulher, que era uma mulher lá que tinha empresa, né, de fazer esses serviços de mudança, e ela tá ajudando essa mulher a gerenciar, só que ela queria colocar o marido dela para trabalhar ali, porque o marido dela saiu do cleaner que ele tava trabalhando, com limpeza, né? E aí, a corda vai sempre estourar pro lado mais fraco. Tinha na verdade tá até hoje lá, um baiano que quem já viu os lives, já falei dele uma vez, que uma vez a gente foi fazer uma mudança lá. O podem falar que os baianos são preguiçosos, mas aquele ali era brabo, né? E o cara era sinistro, mas ele era por ser baiano, cara, o cara que se expressa, o baiano ele é muito direto, né? Parece que ele tá sempre de mau humor, tá sempre puto e tudo mais. Ele acaba não sendo muito bem visto pelas pessoas de outro estado. Mas tu vê que é uma coisa do baiano, né? O carioca consegue compreender isso muito mais. Mas essa mulher viu a corda mais fraca nele. Então, o que ela fez? Ela começou a. Antes do cara conseguir explicar, ela já ficava ali por trás falando: ó, ele fica me olhando torto, não sei o que. Quando ele fala comigo, ele não presta atenção, ele é mal educado, isso e aquilo. E a mulher foi só ali, ó, só envenenando o pulso do cara. Só envenenando, envenenando, envenenando. E com todo mundo. Aí, no dia que eles brigaram, que ela arrumou uma briga com ele, no dia que eles brigaram, o que tu acha que aconteceu? Tu acha que o pessoal escutou a versão dele ou escutou a versão dela? Escutou a versão dela. Mas, como ele era um cara muito trabalhador, muito bom de trabalho, não deu em nada, né? Não deu em nada. Mas todo mundo ficou a favor da mulher. O que é que tu acha que eu fiz? Eu fiquei calado, meu irmão. Eu não vou me meter nisso, mas nem pelo cacete. Mas, até porque eu tava novo ali, eu não queria tomar uma pedrada de dev. Mas depois que a situação passou,
Eu consegui ajudar ele a amenizar lá com os caras lá. E ficou tudo de boa. Mas ali na situação, cara, o cara ficou sozinho. Realmente o cara ficou sozinho. E aí vocês podem me julgar, podem ficar livres pra me julgar nesse caso. Mas eu não iria meter a mão ali. Até porque eu não conhecia nem ele direito muito bem na época. Beleza, então aconteceu isso. A mulher tentou envenenar o fosso dele pra quando desse algum embate, ele não tivesse nenhum argumento, entendeu? Porque o argumento dele seria inválido, porque ele já tá com o filme queimado ali. Só que não deu certo. Só que aí, cara, isso é uma coisa muito comum com mulheres em ambiente de trabalho ou em outros ambientes. Se tem alguém que ela quer tirar ali daquele ambiente, círculo social do trabalho, ela vai começar a envenenar o poço do cara mais fraco. E quando ela brigar ou arrumar uma desculpa para ter um embate com o cara vai perder porque ele já tem um viés negativo perante a sociedade. Só que isso no Brasil escala. Isso no Brasil escala. Porque isso não termina só em um cara perdendo emprego, o cara saindo do ciclo social. Geralmente isso termina em morte, cara. Isso termina em morte. Então, eu não sei se vocês já passaram por esse caso. Isso é muito comum no Rio de Janeiro. Mulher carioca, quando ela cisma com um cara, ela geralmente é o cara que não dá bola pra ela, né? O cara que não dá bola pra ela, o cara que vive só na dele. E o cara que não coloca máscara social. Aí a mulher começa a pegar uma birra desse cara. Então ela começa a queimar esse cara pra todo mundo. Até o momento que algum beta vai lá e vai passar o cara, vai brigar com o cara. Só que quando ela faz isso, ela nunca pensa nas consequências até pra a vida dela, para as pessoas em volta dela. Porque uma coisa é você fazer isso com o Betinho no teu trabalho, outra coisa é você fazer isso com o teu namorado, com o teu irmão, com o teu pai. E a mulher não pensa nisso. Tem uma situação que eu já falei, mas é sempre muito bom lembrar, que eu acho muito engraçado, porque eu vejo na cara do cara que aconteceu esse caso, quando ele me falou, ri pra cacete, cara. Olha só, a mulher brigou com um cara, com um namorado. Ela brigou com esse namorado. Só que ela já vinha conversando com esse cara que é policial, que me contou a história, há um tempo, cara. Já vinha conversando há um tempo. Aí fala, meu namorado ele é muito explosivo, às vezes ele me bate. Aí o cara, pô, você é isso, separa dele, não sei o que, pô, esse cara não te merece. E esse cara é policial, né? E aí, um dia essa mulher brigou com esse cara e ela falou, já sei, vou dar pra aquele meu o meu ficante lá, né? Que eu converso com ele de vez em quando. Vou dar uma borrachada com ele. Aí foi esse cara, mais um outro amigo policial e sentaram na mesa. Aí tava esse cara com a mulher, com essa mulher que ele tava, com essa mulher que tava na mão do malandro lá que ela dizia que batia nele, e tava esse outro amigo dele com a esposa. Então, dois policiais, na verdade três, a mulher do cara também era policial, né? Três policiais sentados na mesa, na Barra da Tijuca. Acho que era na Barra, se não estou enganado. Faz um tempo que eu escutei isso. Acho que era na Barra só. Acho que era na Oregário, né? Uma coisa assim. Aí, beleza. Aí eles estavam lá sentados. Quem brota lá? Porque aquele local ali onde eles estavam, quem já foi na Olegário já tá ligado. É uma rua, né? Você tem ali vários bares e tudo mais. Então tem locais que as pessoas sempre vão. E essa mulher, ela sempre ia com esse namorado dela. Então ela levou o ficante pra lá. E esse dia, o namorado dela, que ela tinha terminado, tava lá e o cara também andava armado. E aí, quem se ligou na situação foi o amigo dele. O amigo dele olhou e falou, pô, porque o amigo dele conhecia a história e conhecia o cara também. Aí viu o cara, percebeu que o cara tava armado, mas os caras não se encontraram, o cara nem viu a mulher nem nada, e ficou por isso mesmo. E depois ele contou isso pro cara, falou, cara, tava ligado que o namorado da Flan tava lá. Cara, e ele tava puto, no caso, porque a mulher tinha falado que o cara batia nela, o cara fazia isso e aquilo, o cara era não sei o que, e o cara tava tomando as dores da mulher, né? Então, se os caras se encontram, provavelmente ia ser trocação de tiro, ou no mínimo porrada, porque o cara ia questionar o outro maluco, o cara não ia achar bom, né? O cara também ia ficar bolado, eles iam discutir, ninguém ia escutar o argumento de ninguém, a razão ia estar com a mulher, e como iria acabar isso aí? Em morte. E se vocês acham que eu tô ficando maluco, isso é coisa comum, tem um vídeo, se eu não me engano, acho que é no Nordeste, talvez eu bote esse vídeo nos comentários aí, mas provavelmente todos vocês viram já, né? Que é de um cara que ele simplesmente
Se eu não tô enganado, esse caso, quando eu vi faz um tempinho, foi até um amigo que me mandou, mas se eu não me engano foi a seguinte coisa. Uma mulher começou a fazer uma fofoca sobre uma outra família e graças a isso, no caso o pai, né, se eu não estou enganado, foi o pai do esposo dela, foi lá e passou a pessoa da outra família, matou a pessoa. E aí você tem no vídeo ali o policial falando, ó, ela fez o teu pai ser preso e provavelmente você também uma hora vai ser preso por conta de tudo que ela fala, né? Dá até um esporro na mulher e esporro no cara. Esse tipo de coisa, cara, é muito comum, cara. Mas é muito comum, cara. Muito, muito, muito comum. E as mulheres simplesmente fazem isso, cara. Sem, tipo assim, nenhum pudor. Se vai ser o... Tem uma parada até que a mulher gosta, cara. Se você for um cara... Se você conhece um cara violento, policial, ele vai te falar que ele já conheceu uma mulher que arrumava confusão só pra ele tomar as dores dela, cara. Todo policial que eu conheço tem um caso desse aí. O cara namorou com a mulher, ela sabia que eu era policial, sabia que eu era brabo, então a gente estava na rua, do nada ela arrumava confusão com alguém, esperando eu tomar as dores, puxar armas, esculachar a pessoa e tudo mais, porque ela via o cara como uma espada, né? Ou como um escudo, depende de como você vê. Como uma forma de afetar uma outra pessoa. E no Brasil, cara, isso é perigosíssimo. Porque a qualquer momento você não pode fazer nada. E às vezes eu vejo os caras falando, não, porque eu sou miguel, porque eu não me envolvo com mulheres, eu não falo com mulheres, que eu não sei o que. Não, só uma mulher encasquetar contigo, pode muito bem ferrar a sua vida. E isso é muito mais perigoso do que uma falsa acusação. Porque pra mulher fazer uma falsa acusação, cara, dá um trabalho do cacete. Envenenar a poça é muito mais fácil, cara. Ela só precisa fofocar aqui, fofocar ali, fofocar aqui, fofocar ali. Acabou a vida do cara, mano. Acabou a vida do cara. E uma hora algum beta vai tomar as dores, porque ele vai estar enviesado, vai estar com viés negativo, e vai te comer na porrada. É isso que vai acontecer. É isso que geralmente acontece. E aí, cara, no Brasil tinha muito desses casos, mas eu sempre consegui, até porque eu não sou burro, né? Eu sempre consegui antever isso muito bem, cara. Muito bem. E quando aconteceu uma coisa desse tipo, eu era muito novo, então eu era adolescente, então meio que eu não levo muito em consideração. Mas na fase adulta, cara, dificilmente aconteceu uma coisa dessa comigo. Mas eu já vi algumas vezes ao meu redor. Só que na Austrália, cara, como não é uma coisa pra te ferir ao ponto de te matar ou botar um homem pra te dar uma coça, é uma coisa muito mais de te punir ali, criar uma situação onde tu perca o emprego, aonde você perca um quarto. E, por exemplo, às vezes é muito complicado você pegar um quarto perto do centro. Então, às vezes você vai chegar e vai falar que quer alugar um quarto. Tá no grupo lá, fala, não, esse quarto aí me interessa. Aí a mulher vai chegar, também vai falar, não, quero alugar esse quarto aí. Aí ela chega e fala, pô, tá alugando? Aí a mulher fala, não, eu vou alugar pro um rapaz, a Epifania vem aqui amanhã. Aí, pô, mas esse rapaz já veio em outro grupo, vai falar mal dele, tem certeza? Aí manda a amiguinha falar a mesma coisa, o marido fala a mesma coisa, e tu não consegue alugar o quarto. Então, as pessoas acabam te queimando de graça, né? É muito comum as pessoas te queimarem de graça para ter algum tipo de facilidade, o famoso ri levar vantagem. E aí, como é uma coisa muito comum na Austrália, pelo menos a sensação que eu fui tendo é que, pelo menos no meu entorno, isso é muito comum. Cara, se você entra numa situação que que eu comecei a entrar, cara. Chegou um momento que tu fala, cara, eu não quero mais envolvimento com brasileiro, né? Eu não quero mais envolvimento com brasileiro, no máximo ali com os latinos, e olha lá, cara. E aí, cara, eu paro e penso, e até a reflexão que eu fiz, né, cara? Quando eu tava no Brasil, eu lembro que eu escutava muitos caras falando, não, porque tem muito brasileiro que odeia o Brasil, que tem a mentalidade vira-lata, que não sei o que são traidores da pátria. Aí, cara, quando tu sai, tu vê, cara, tu começa a comparar, cara, e tu percebe que o brasileiro é literalmente um câncer, cara. É um câncer. Tem muito brasileiro bom? Tem muita gente boa? Tem. Mas o grosso, cara, é o lixo, é o churume.
E tem uma coisa que eu tenho muitas críticas ao cidadão médio australiano e outras nacionalidades. Mas é, até quando o cara, por exemplo, é comum você ver uns caras nazistas. Mas, tipo assim, os caras nazistas não vêm te enche de porrada, te bate, coisa do tipo. Não, os caras vai, passa, não estão nem aí pra você, em muitos dos casos. É, mas você vê que existe ali uma visão ao ponto de que dentro da Austrália, o imigrante, para uma parte, para a parte mais bonoba do australiano, eles não gostam, né? Acham que estão invadindo o país deles e tudo mais. Tem aquela coisa, tem aquela mentalidade comum do cara que tá no seu país e acha que o país dele, as coisas funcionam só pelas pessoas da etnia e do povo dele, mas quando isso não é verdade. Beleza, você entende isso aí. Mas mesmo assim, quando você interage com essas pessoas, depois elas passam, cara. Elas passam a cagar e andar pra isso e ficam de boa. Eu lembro que eu tenho. Que eu, que eu tinha um vizinho em Melbourne. Que esse vizinho ele ficava bolado, porque era casa com brasileiros, né? E o brasileiro ele não parece com, com o australiano. Né? Obviamente. Até o cara que é branco na Austrália, quando ele é comparado, ele parece um árabe, né? O pessoal, esse cara é árabe, não sei o que, é uma mistura ali de árabe, coisa do tipo, um italiano ali misturado, mas eles nunca veem como de fato uma pessoa anglo, né? Um anglo-saxão. Então toda vez que eu chegava, e o cara que morava na casa também chegava, a mulher morava na casa chegava, o cara ficava meio receoso de olhar assim o pessoal chegando e entrando naquela casa. Até que um dia, e ele sabe sempre de cara fechada, até que um dia apareceu alguém de madrugada e começou um maluco, né? Tem muitos caras que são meio malucos da cabeça na Austrália, né? E o cara começou a porrada no portão, assim, tanto da casa onde eu morava e na casa do cara. Aí o cara saiu, eu saí também. Tipo, o que aconteceu? Eu falei, não sei, alguém bateu aqui e foi embora. Aí a gente ficou trocando ideia e o cara mó de boa, tá ligado? O cara mó de boa, o cara riu pra caramba. Eu falei, não, isso é muito comum, que não sei o que. Uma porrada de maluco nesse país, papapá, pipi, papapô. E a gente trocou uma ideia ali, ficou os três ali, eu, o cara que morava comigo e esse vizinho, ficamos trocando ideia de boa. Depois daquilo ali ficou até uma coisa mais agradável, né? É tudo uma questão de quebra de paradigma. Mas o brasileiro não, cara. O brasileiro, tipo assim, ele é sujo, tá ligado? Em todo lugar que ele tá, ele tem uma sujeira, ele tem uma coisa ruim. E eu pensei que isso mudaria, cara. Eu pensei que de fato isso mudaria. Talvez a pessoa mudando de país, talvez a pessoa de uma classe um pouco mais elevada. Mas não importa. Seja da classe mais baixa à classe mais alta, cara. O brasileiro é literalmente fezes. E depois que eu saí do Brasil eu percebi uma coisa. Eu odeio o Brasil. Odeio política do Brasil. O país, as pessoas. A cultura. Tudo, tudo. Nada nesse país, absolutamente nada nesse país me apetece. No máximo ali umas facilidades que tem no Brasil que não tem na gringa, né? Só isso. Mas é aquela coisa, né? Com essas facilidades vem outras consequências totalmente absurdas, né? Mas quando você vê, cara, o brasileiro sendo brasileiro na gringa, que eu particularmente sinto vergonha, cara. Eu particularmente sinto vergonha quando eu começo, obviamente que não são todos, né? Quando eu começo a interagir, conversar e ver que tem pessoas muito mais educadas, muito mais instruídas, muito mais elevadas do que eu, e eu começo a falar, pô, cara, realmente eu ainda tô com aquela coisa do uga-buga brasileiro na cabeça, né? Aquela coisa do brasileiro, principalmente tipicamente do carioca. E aí você vê aquilo, você sente vergonha, cara. Você quer ser uma pessoa correta, você sente ao ponto de que tem pessoas que, por exemplo, você pode não pagar o ônibus na Austrália. Você pegar um ônibus e não passar o cartão e até o teu ponto final. E cara, o motorista não vai nem ver, ninguém nem liga. Talvez em alguns casos você pode ser pego por um agente que ficam no finalzinho de pontos de. Mas geralmente isso é no centro, né? Em locais onde tem muita movimentação. Eles ficam lá, vão te dar uma multinha e tudo mais. Mas, cara, quando tu entra dentro de um ônibus, tu vê todo mundo passando certinho, cara.
tu fica, acaba te incumbindo uma sensação de você tem que andar certo. Então você começa a andar certo, você tem mais educação, você se torna uma pessoa mais agradável, então tudo isso muda. Mas com o brasileiro não muda isso, cara. O brasileiro continua sendo o animal, a besta. Seja no Brasil, seja na Austrália, seja nos Estados Unidos. E não muda, cara. E não muda. Então. É aquela coisa, né, cara? Eu poderia ser pior. Poderia ter nascido na África, poderia ter nascido na Índia, lá em algum país, no interior de algum país indochinês, ou no interior da China, bem ferrado. Ok, poderia ter nascido em locais piores, né? Ou em algum local da América Latina ali, que um Honduras da vida que é tenebroso. Mas o desgosto, cara, de ter vivido com brasileiro é uma coisa brutal, é de fato brutal. E às vezes eu fico vendo as notícias de como o Brasil tá indo, e o brasileiro, né, como ele vai levando a vida, cara. Eu não sei se eu sinto pena do que acontece com o Brasil, ou se eu fico extremamente satisfeito, sabe? Até hoje eu ainda tenho uma certa dúvida quanto a isso. Porque você tem amigos, você tem familiares, então você. E querendo ou não, aquilo ali faz parte de você, sabe? Faz parte de você. O Brasil ainda é tua identidade. Você vê um brasileiro, você fala com um brasileiro, você tem uma conexão. Mas é como se fosse. Quando eu olho pro Brasil, é como se fosse um pai com câncer, sabe? É aquele pai que no começo era bom, você gostava, mas depois ele virou alcoólatra, te enchia de porrada, e com o tempo você começou a odiar ele também te odiava. E aí de repente, cara, você descobre que ele tá com câncer, né? Aí você começa a perceber o câncer que ele tem, as doenças psicossomáticas que ele tem, que levou ele àquela situação. E aí você fica naquela, poxa, eu quero que ele melhore. Mas ele não vai melhorar, sabe? Então no final das contas eu quero só que ele pereça, que ele morra. É como você vê um familiar definhando com câncer. Você quer que ele melhore, você sabe que ele não vai melhorar. Então você torce, mesmo que você nunca admita isso. Mas você torce pra pessoa simplesmente morrer logo e descansar, sabe? Eu acho que é essa sensação que eu tenho do Brasil. Toda vez que eu olho pro Brasil e a situação no Brasil, eu lembro da minha avó quando ela tava com câncer. E eu vi ela definhando ali, eu só pensava, eu olhava pra ela assim, não falava pra ninguém, mas eu olhava pra ela e falava, cara, só morre, cara. Morre pra você descansar, que essa tua situação é decadente, sabe? É feio, é feio, é horrível ver isso. É horrível ver você não aceitar isso, então simplesmente vá, descanse, que a hora chegou. E o Brasil, cara, e o brasileiro é literalmente isso. É uma coisa que você olha e você quer que só que suma de perto de você. E você não quer ter contato nenhum, por mais que você tenha um mínimo de vínculo, né? Por ser sua nacionalidade. Mas o brasileiro, cara, o brasileiro é uma coisa realmente nojenta. E olha que tem muitos povos horripilantes, né, cara? Mas de todos os povos que eu vi, assim, que eu tive, obviamente que eu nunca entrei eu nunca entrei, por exemplo, num grupo fechado de indianos, por exemplo. Então não sei como funciona de fato. Provavelmente sejam até muito pior, dependendo da casta. Mas quando você vai interagindo e vendo a interação de outros povos, você vê os colombianos interagindo entre eles, os turcos interagindo entre eles, chineses, asiáticos de forma geral. E cara, tu compara com o povo brasileiro, cara, tu vê como realmente é um país, é um povo fadado, cara, a rumo ao abismo. É de fato triste, triste, mas é como eu disse. No final das contas é só aceitar que é isso aí que a gente tem e ver de fato esse país, esse povo definhar.